Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Arthur Barra aqui. Meus queridos, vamos dar sequência à nossa provinha do PISM 1 de 2021, tá? É uma questão resolvida com carinho, vou fazer revisão do conteúdo, vou te dar dicas. O gabarito você acha no site do FJF, então não faz sentido eu vir aqui só para te dar gabarito, você acha fácil. Vou fazer resolução com carinho e você, para acompanhar muito bem essa resolução, você vai vir aqui e vai deixar o seu like. É o seu like que faz essa explicação toda fixar na sua mente. Mentira, faz o YouTube entender que o vídeo é bom e divulgar. Eu também fico feliz, saber que o meu trabalho está ajudando. E quando você acompanhar essa questão direitinho, aí sim esse conteúdo vai ficar fixado. Beleza? Jovens, espero que você goste da resolução. Vem comigo, aqui nós falamos de química. Seguinte, meu querido, vamos ver o que essa questãozinha traz pra gente aqui, ó. O quadro abaixo descreve algumas propriedades físicas de três compostos, substâncias que são desconhecidas, identificadas apenas por A, B e C. Assinale a opção que classifica esses compostos, respectivamente, de acordo com as suas propriedades. Então, veja, ele forneceu para a gente os compostos A, B e C, forneceu ponto de fusão, ponto de ebulição, condução elétrica no estado sólido e solubilidade na água. E aí ele quer saber qual composto. Olha só, o composto, letra A. O primeiro composto é iônico, o segundo é molecular, o terceiro é um metal. Então ele vai julgar com a gente, né? É uma questãozinha que ele quer analisar o seguinte: característica de ligação química. Ligação iônica, ligação metálica, ligação covalente. Esse é o objetivo, né? A gente tem que saber destrinchar ali, compreender cada uma delas. Ligação covalente, que vai originar, né, um composto molecular, ou então um composto metálico. Antes de eu sair resolvendo e te dar uma dica sobre isso, pessoal, eu quero te dar uma outra dica, e o telefone apitou, então isso faz parte. Vamos silenciar para que eu não seja incomodado mais durante a aula. Galera, então olha só, vamos lá, deixa eu te dar uma dica legal. Lá no meu Instagram, pessoal, tá bem pequenininho, né? Deixa eu dar um zoom aqui, ó, no @abporto, eu divulgo um trabalho em paralelo, pessoal. Eu forneço mapas mentais como esse que você viu. Aqui eu vou tirar o zoom para você ver melhor. Tem vários outros mapas mentais, além de ter meme, além de ter vídeo de experimentos também sobre química, tá? Tudo explicadinho para que você possa entender e possa curtir um pouco mais sobre a química. Quando você entrar no meu perfil, né, lembrando, @abporto, vai ter a descrição do perfil ali, né, no Instagram, vai ter um link. Clicou naquele link, vai abrir uma listinha com vários nomes. Cada nome daquele é um mapa mental. É só clicar e pegar, não pagar nada, não cadastra nada, nada do tipo. Se você conhecer, né, galera, o segundo, o terceiro ano, além dos seus amigos do primeiro, também compartilha com eles, fala pra galera lá pegar. Tem um monte de mapa mental, de química, de todos os anos, basicamente. Muita coisa legal e gratuita, beleza? Ok, coloquei a tabela do PISM aqui, porque a gente vai precisar ter algumas noções. Quero te dar uma dica legal para você saber identificar esses caras. Mas antes, a gente precisa recordar, não é? Qual é a característica de uma ligação iônica, não é? Uma ligação iônica, pessoal, ela é geralmente formada por um metal mais um A metal. E ela vai ter por característica, né, ou melhor, por que isso? Um metal que ele é eletropositivo e um ametal que ele é eletronegativo. Arthur, por que isso? Porque uma ligação iônica, ela tem transferência transferência de elétrons. Ela vai ter transferências de elétrons, por isso o metal que é eletropositivo, ele vai se transformar em um cátion, que perde elétrons, e o metal vai se transformar em um ânion, porque ganha elétrons. E é daí que vem aquela formulazinha geral dos compostos iônicos, ó, MYAX. Então, é um composto que tem transferência de elétrons,
É um composto que vai formar, né, íons, cátions e ânions. E por isso, pessoal, esses íons, eles são atraídos por forças eletrostáticas. Vocês vão aprender isso melhor no terceiro ano, né, com a parte da física, mas aqui tem as noções importantes. Por quê? A força eletrostática, ela é mais ou menos assim, ó. A força, ela é igual a uma constante, a carga positiva, a carga negativa e a distância entre as cargas, né? Você vem aqui, ó, uma carga positiva, ela tem uma distância de uma carga negativa. Esse é o seu R. Pessoal, a gente está falando de íons. Íons são coisas muito, muito, muito pequenas. Isso aqui é muito, muito pequeno. Estamos falando de 10 a menos 9 do metro, dependendo, né? Uma coisa mínima. Resultado, se o denominador é muito pequeno, uma divisão é muito grande, né? Pega, por exemplo, 1 dividido por 1. 1. Agora pega 1 e divide por 10 a menos 9. Você vai ver que vai dar um número gigantesco. Beleza, Arthur, e o que você quer fazer com isso? Quero te mostrar o seguinte. Os compostos iônicos, eles são presos por essa força eletrostática. É por isso que eles têm elevado ponto de fusão, elevado ponto de fusão e elevado ponto de ebulição. Por quê? Porque a carga positiva e a carga negativa estão presas com uma força gigantesca, que é a força eletrostática. Então, se você quer fazer fusão ou ebulição, que é só afastar as partículas, você vai precisar de temperatura muito alta. Então, é por isso que compostos iônicos possuem elevado ponto de fusão e ebulição. Por quê? Porque houve transferência de elétrons, eu criei um cátion, criei um ânion, que vão se prender muito fortemente através de forças eletrostáticas, e se eu quiser separar, a temperatura tem que ser muito elevada. Então, isso já caracteriza compostos iônicos, têm temperatura de fusão e ebulição elevados. Compostos iônicos também não conduzem corrente elétrica no estado sólido. Por quê? Para conduzir corrente elétrica, pessoal, precisamos de duas coisas. Cargas. Pô, composto iônico tem. Tem cátion, tem ânion, tem íons. Beleza. Só que você precisa de movimentação. Então, os compostos iônicos não conduzem corrente elétrica no estado sólido. Ah, Arthur, mas você acabou de falar que ele tem carga. Sim, só que eu também te falei que eles estão presos por forças eletrostáticas muito intensas. Então, a carga positiva não consegue deixar a negativa e se movimentar. Então, ele não conduz corrente elétrica porque não tem movimentação. Então, eles aqui, ó, os compostos iônicos não conduzem corrente elétrica quando sólidos. Em geral, a gente tem essas características. Com isso, a gente já começa a entender um pouquinho e já somos quase capazes de, né, destrinchar aquilo ali. E o outro ponto, pessoal, existe uma frasezinha que é a seguinte, na química, semelhante dissolve semelhante. A água é um composto polar. O composto iônico também é. Não é porque tem íon, tem positivo e tem negativo. Então, em geral, os compostos iônicos são solúveis em água. Né? Afinal, você vai ter uma atração da água junto com esses cátions, junto com esses ânions. Então, aqui tem um resumaço de ligação iônica para você. E aí a gente vem aqui, ó, a gente já consegue praticamente definir algumas coisas. O composto B pode ser iônico? Não. Olha só, ponto de fusão e ponto de ebulição. É muito baixo. Menos 182 e menos 161. A gente tem o composto A, que é 800, e o C, que é 1300, até muito mais alto. E tem ponto de ebulição de 1400 e 2800. Então, dessas três possibilidades, o B não pode ser iônico. Não rola. Ah, Arthur, mas como é que eu vou identificar pelo ponto de fusão e ebulição? Não dá. Por isso que tem as outras informações. Olha, condução de corrente elétrica no estado sólido. O composto A é isolante, ou seja, não conduz corrente elétrica no estado sólido. Mas o composto C, sim. O que a gente acabou de ver? Os compostos iônicos têm carga, mas não têm mobilidade. Então, eles não conduzem corrente elétrica no estado sólido.
Eles são, né, isolantes e não condutores. Então, o composto C não pode ser iônico. Além disso, o composto A é muito solúvel em água, como a gente viu, né? Falei com vocês dessa regrinha. Semelhante, dissolve, semelhante. Isso aqui, pessoal, tem inúmeras exceções, tá? Tô dando um tapa geralzão mesmo aqui. É só para te ajudar a resolver a questão. Tô sendo muito, muito específico, muito, muito direto. Tem vários pontos aqui que são generalizações e tem inúmeras observações, tá? Que não se encaixam. Mas é uma questão de primeiro ano, é uma questão genérica, então vamos trabalhar geralzão. O composto A é o composto iônico, né? Então a gente aqui, ó, sabe, né, respectivamente, composto iônico, beleza. Molecular? Não. O primeiro composto é um metal? Não. O primeiro composto é um composto iônico? Sim. E aqui a gente vai ter que o primeiro é um metal? Também não. Tendo noção da ligação iônica, a gente já elimina a letra A, né? Ficamos com a letra A e a letra D apenas. Já eliminamos 3 alternativas. Agora vamos relembrar um pouquinho dessas características dos outros, né? A gente sabe que a B e a C e a E estão erradas. O composto, vou até colocar aqui, ó, covalente. O composto covalente, ele tem compartilhamento de elétrons. Ou seja, não tem transferência. É compartilhamento, não forma íons, por isso possuem interações intermoleculares fracas. Então, olha só, o que precisa para conduzir corrente elétrica? Precisa ter íons. Composto covalente, não forma íons. Né? Puros, eles não têm íons. Então, vai conduzir corrente elétrica no estado sólido? Não. Eles não formam íons. Vão estar presos por forças eletrostáticas? Não. Então, as interações intermoleculares, comparado com os compostos iônicos, são fracas. Resultado disso, né? Aqui, ó, não conduz, é um isolante, e vai ter a característica de baixo ponto de fusão e baixo ponto de ebulição. Então, o composto A gente sabe que é iônico. Acabamos de descobrir, então, que o composto B é um composto molecular, porque tem baixo ponto de fusão e ebulição, não conduzem corrente elétrica. Podem ou não ser solúveis na água, tá? Se for um ácido, por exemplo, vai ser solúvel na água, se for um açúcar. Então aqui, esse ponto não seria muito relevante para a gente não, mas todos os outros sim. Então a letra C tem que ser um metal. Mas eu vou comentar do metal ainda, tá? Só fechei o covalente aqui que a gente precisava. Então eu tenho composto iônico, composto molecular e metal. Resposta certa, letra A. Mas e no caso, então, do metal? O metal, pessoal, ele tem aquele chamado, né, a teoria do mar de elétrons. Arthur, qual é dessa vibe de mar de elétrons? Os núcleos dos metais, eles vão estar distribuídos e os elétrons vão estar livres para se movimentar. Eles não vão estar presos. Metal não tem por característica ser extremamente eletronegativo. Então ele não tende a prender esses elétrons. Eles podem simplesmente se movimentar de um lado para o outro sem nenhuma restrição. Então, aqui que entra um ponto importante. Para você entender a analogia, pensa o seguinte: você está na praia. Então, você é o núcleo do metal. Você está lá paradão. A maré, né, te joga um pouco para frente, te joga um pouco para trás, para o lado, para cima, para baixo. Você consegue se mover um pouco, né? Mas você não se move grandes distâncias. Eu sei que um dia de correnteza pode te arrastar. Beleza, mas vamos pensar um cenário mais controlado um pouquinho. Você vai estar ali, você tem pouca movimentação. Mas o mar, não. O mar, ele vem, ele vai, ele vem com uma velocidade e com uma força muito significativa, né? A água se move muito. Essa é a ideia, essa é a teoria do mar de elétrons. É como se os núcleos fossem as pessoas ali, que se movem um pouquinho para cima, para baixo e tal, mas o mar mesmo fosse os elétrons, que vêm e vão e se movem com facilidade. Então, por conta desse modelo, esses caras, eles conduzem
corrente elétrica. Por quê? Porque os elétrons estão livres para se movimentar. Você precisa de carga para conduzir corrente elétrica e precisa de movimento. Você tem a carga, que é o elétron, e você tem movimento. Ele está livre, indo e vindo de um lado para o outro. Né? E eles também têm elevado ponto de fusão e elevado ponto de ebulição. E não são solúveis na água, não é? Essa característica dos metais. Eles são insolúveis na água. E aí você vê direitinho, ó, ponto de fusão e ebulição elevado, conduz corrente elétrica no estado sólido e é insolúvel na água. Beleza? Queridos, espero ter feito uma revisão com você de ligação iônica, ligação covalente, ligação metálica, né, os pontos principais para você resolver uma questão dessa. Tem muito mais coisa? Claro que tem muito mais detalhe, mas é uma questão geral. Respondi também de maneira geral para a gente não gastar aqui 3 horas gravando uma aula. Belezinha? Galera, não esquece de deixar o seu like, compartilhar e fazer um comentário. Beijo e abraço. Valeu!